Shalom, galera, e aí, beleza? Então, hoje estamos aqui com o nosso pastor Adeildo. Aqui a gente pode pegar na mão, né? Depois a gente lava a mão, passa o álcool em gel. Nós estamos aqui em mais um psicológico teológico, né? Onde a gente vai, esse momento onde vai estar descontraído, conversando sobre alguma coisa. Pastor Adeildo, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui em Batiba. É uma das referências da nossa cidade, né? Eu tenho a honra de ter um dos melhores pastores da nossa cidade aqui. E aí, pastor, tudo bem com o senhor? Ô, Maico, para mim é um prazer estar aqui, né, junto com você nesse projeto. E assim, nós estamos juntos nessa caminhada espiritual, né? Estamos aí para contribuir naquilo que for útil. Amém. Então, e o intuito deste vídeo, né, como a gente sempre fala, não é que você dê views, likes, compartilhe, não, a gente não quer se tornar um youtuber, né, a gente quer deixar um legado, a gente quer edificar, né, e nesse tempo, né, de quarentena, a gente não pode, muitas vezes, como nós estávamos conversando aqui, não pode estar indo para as ruas, não pode estar visitando as casas, então a gente quer de alguma forma, né, entrar dentro da sua casa, né, pelas redes sociais, e levar uma palavra de edificação, né? Temos muitos irmãos e irmãs que também não estão podendo ir às igrejas, por estarem na faixa de risco, né? Então, o nosso intuito com este vídeo é que você seja edificado, né? E o tema proposto hoje foi integridade, né? Viver aquilo que a gente prega, né? Isso. Nesse tempo onde o mundo está meio que um caos, né? A gente encontrou muitos irmãos em Cristo atribulados, né, que pregava sobre confie em Deus, né, Deus é a nossa rocha, e nessa hora se abalaram, né, pregavam, falavam, e muitas vezes nós nos encontramos assim, né, falamos que confiamos em Deus, falamos que não temos medo da morte, e aí quando a morte bate a nossa porta, quando o medo bate a nossa porta, e aí nós não conseguimos viver aquilo que pregamos. Não é verdade, pastor? Sim, eu gostaria, Michael, assim, antes da gente entrar direto no assunto, só de fazer uma consideração naquilo que a gente já falou, né? Eu penso que hoje, depois desse período de quarentena, não vou dizer quarentena, mas de isolamento social, a gente, como igreja, a gente teve que reaprender, reinventar, e assim, hoje as redes sociais é um meio que tem contribuído muito para que as igrejas possam chegar até essas residências, levar uma palavra acolhedora, uma palavra de fé, uma palavra amiga, onde ela possa contribuir ajudando essas pessoas que estejam, ajudando, né, as pessoas que estão passando por esse momento difícil, entendeu? Levar uma palavra de fé para que possa nos ajudar a passar por esse momento. Sim. Que tem sido um momento muito difícil. E a integridade, como é o tema que já foi proposto, eu acho que... Acho não, quando você acha, você tem dúvida, né? Eu penso que é um momento em que nós iremos manifestar a nossa integridade. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos, e será que estamos vivendo? Então eu penso que é um momento que isso vai se tornar muito, muito real, muito notório, visível. Isso aí. É verdade. Eu tenho falado, né, eu falei ainda no vídeo anterior com o pastor Renato, que neste tempo, né, de isolamento, temos que ficar em casa, eu ouvi, né, relatos de muitas famílias que se desfizeram, né? Filhos que saíram de casa, pais e mães que se separaram, divorciaram porque não conseguiam conviver junto, né? Porque antes era mais fácil, né? Só se via na igreja, né? E depois no final do dia, né? De um dia de trabalho, só se via em casa à noite. E agora que, né, não estão trabalhando, convivendo o dia inteiro, não estão conseguindo ser aquele casal perfeito, né? Que a gente vê nas igrejas, que a gente vê na sociedade, né? Realmente está ficando visível, está ficando difícil manter uma imagem, né? E eu acho que para esse tempo isso é necessário, né? Mais que necessário, né? Deus, Ele está mostrando, né, isso pra gente, né? Os nossos defeitos também estão ficando mais visíveis. Esse momento, o irmão Michael, pastor Michael, nesse momento já tem surgido até algumas pesquisas. É lógico que para nós aqui, nós fomos alcançados por esse vírus
Uma manifestação assim, de maior proporção, isso vem aí a aproximadamente 45 dias atrás. Mas como foi o caso da China, que foi o epicentro, então assim, tem algumas pesquisas relacionadas à China. E assim, já houve pesquisas referindo a famílias chinesas que depois do período de quarentena, que cidades foram fechadas e os habitantes da cidade não podiam vir à rua, foi um lockdown. Né? Então, muitos divórcios começaram a acontecer nesse período de pós-pandemia. Então, muitas famílias começaram a se separar, divórcios começaram a acontecer, exatamente por esse momento das famílias estarem muito juntas dentro de casa e não saber administrar esse momento. Sim. Então, assim, já houve algumas pesquisas, alguns estudos de que muitos casais estão se separando após esse período de pandemia. Então, assim, nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Sim. Nós precisamos aprender a lidar com esse momento. Nesse tempo assim, onde está ficando tudo difícil, né? Onde o medo realmente intensifica, né? Tudo que a gente passa dentro de casa. E falar sobre isso, sobre integridade, né? Sobre aquilo que a gente ouve nas pregações, sobre aquilo que a gente aprendeu, né? Nossa vida cristã, nossa caminhada até agora. O que você acha que a gente tem que fazer agora, que tem que realmente colocar em prática, né? Que a gente tem que realmente dar valor na integridade mesmo, se como atitudes ou princípios, o que você recomendaria assim, para a gente, né? Para a igreja? Falando sobre a questão da integridade, Michael, e baseado até naquele versículo que a gente havia falado, né? Que é Tiago, capítulo 1, verso 22, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Então, assim, o que eu penso em relação a essa integridade? É que nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. O texto diz que nós não podemos ser apenas ouvinte, mas nós temos que viver. Então hoje nós estamos vivendo um momento que nós estamos ouvindo muitas vozes. Sim. Estamos ouvindo vozes do noticiário, estamos ouvindo vozes de pessoas sem conhecimento nenhum, que pensam ter conhecimento de causa e de efeito e sai falando muitas coisas sem medir o prejuízo que isso vai trazer para a pessoa que está do outro lado. Nós temos ouvido vozes que vêm dos governantes do município, do estado, do país. Então, assim, muitas vozes nós temos ouvido. Agora, não que nós vamos desprezar essas vozes, não que nós não iremos valorizar essas vozes, que são a voz dos governantes, que são a voz da medicina, que são a voz dos noticiários. Não que nós estamos isolando essas vozes, não. Nós temos que ouvir. Agora, qual é a principal voz que nós precisamos ouvir num momento como esse? É uma voz que ela é audível e que ela não irá nos confundir, que é a voz de Deus. Sim. A voz de Deus tem esse objetivo. É uma voz audível e é uma voz que nós temos condições de compreender, de entender, que é a voz de Deus. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e viver essa voz. E viver esse aprendizado. E viver esse ensinamento. Que é o que Deus tem para nós. Talvez agora, pastor, alguém esteja ouvindo a gente ali, vendo esse vídeo, falando assim, mas como ouvir a voz de Deus? Ok. Neste tempo. Eu me atento muito a uma passagem que está lá no livro de 1 Samuel, quando Deus fala com Samuel. E o texto vai dizer que Deus chama Samuel por 3 vezes. E nessas 3 vezes Samuel se levanta, né? E ele
fica sem saber que voz era aquela. E aí ele vai até Eli e ele diz assim: Samuel, quando você ouvir essa voz, diz para ela, fala que o teu servo ouve. E ali ele pôde viver essa experiência de aprender qual era a voz que estava falando com ele, ele aprende que é a voz de Deus, e dali ele se torna o maior profeta daquele período. Diz que desde Berseba até Dan, de uma extremidade até a outra, a palavra de Samuel tinha valia, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Hoje nós vivemos um tempo em que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 4, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, o homem, nós acreditamos que ele é um ser tricotomista, formado de corpo, alma e espírito. Então João diz que Deus é espírito. E se o homem é formado de corpo, alma e espírito, o homem precisa estar ligado em Deus, em espírito, para que ele possa entender e compreender a voz de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem espiritual, ele compreende as coisas do espírito. Então, nesse tempo, como ouvir a voz de Deus? É ser espiritual. Porque se nós nos... Assim, eu gosto muito de fazer uma comparação com hoje nós estamos vivendo um período que se usa muito a internet. Então, assim, nós estamos falando aqui. E daqui a pouco esse vídeo vai chegar à casa das pessoas. Mas vai chegar à casa de quem? Quem estiver conectado na internet. Sim. Então a conexão com a internet fará com que esse vídeo chegue até a sua casa. Então nós precisamos estar conectados em Deus. Poder ouvi-lo, né? Para poder ouvir e entender. É assim, é como aquela rádio que nós queremos ouvir. E nós vamos pegar o rádio e vamos entrar na frequência. E essa frequência vai nos conectar à rede de transmissão. E a rede de transmissão, através de um transformador, vai mandar essa onda para nós e nós vamos receber. Então, assim, como aprender a ouvir a voz de Deus? É estar conectado em Deus. É estar na onda de Deus. É estar na frequência de Deus. Sim. E aí nós vamos aprender a ouvir a voz dele. E é interessante você falar sobre isso, porque esses dias eu estava na roça e minha tia estava no quarto dela assistindo o jornal. E ela ligou num canal lá do Jornal da Noite e eu ouvi cerca de 10 minutos, já estava deitado para dormir. E eu comecei a ouvir as notícias, né? E 10 minutos de jornais ali, de jornal ouvindo o que estava sendo informado, realmente a gente fica atribulado, né? Uhum. E aí isso realmente nos tira da frequência, né? Isso assim, nos traz tanta preocupação quando a gente dá ouvido, né, a outras coisas, a outras vozes que não sejam a voz de Deus, que a gente fica assim, foi difícil até para mim dormir, não sei se teve relação com o que eu ouvi, né, com as notícias, os números de mortes, mas eu lembro que naquele dia foi difícil até dormir, né, e eu fiquei refletindo sobre isso. Outra coisa também que eu achei interessante que você falou foi sobre o fato de que Deus procura, né? É interessante pensar num Deus onipotente, onisciente, né, procurando, né, alguém, né? E ele procura alguém que adora em espírito e em verdade. Se ele está procurando os que adoram em verdade, né, então, infelizmente, existem aqueles que não estão sendo íntegros, né, que não estão vivendo em verdade, né? E nesse tempo a gente tem escutado, ouvido e visto muitas estruturas religiosas caindo, né? Muitas denominações, né? Muitos pastores tendo as vidas expostas exatamente por não terem conseguido viver, e sobre isso que a gente está comentando, sobre integridade, né? Por isso não terem conseguido viver de uma forma íntegra. Eu acredito que Deus agora também está expondo, né? Tá mostrando, né?
Ele estava mostrando que essas pessoas não estavam só se enganando, né, como disse Tiago, né, mas estavam também os enganando. E esse momento de crise também tem colocado, né, à exposição algum desses fatos, né. Você entende que esse momento de crise realmente é uma permissão de Deus, assim, para que realmente isso seja exposto também para a gente? Assim, no meu entendimento, eu penso que tudo que está acontecendo hoje no mundo físico, ele já passou pelo mundo espiritual. E se nós estamos vivendo isso hoje, estamos vivendo porque Deus permitiu. Uhum. Eu me baseio muito na passagem de Jó. Tudo que Jó vivenciou na sua vida, como o caso da enfermidade, a perca dos bens, a perca dos filhos, tudo que Jó vivenciou ali, se você olhar para o capítulo 1, você vai ver que foi discutido no mundo espiritual. Uhum. Satanás entrou na presença de Deus e diz: viste lá o meu servo Jó, Deus dando testemunho de Jó, né? Viste lá o meu servo Jó, homem temente, fiel, reto, sincero, e que desvia-se do mal. E aí Satanás diz assim: mas o que ele não daria? O que Jó não faria se o Senhor ou se você o cerca de bens? Então, assim, tudo que acontece no mundo físico, ele já foi discutido no mundo espiritual. Então, assim, eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo é uma permissão de Deus. É uma permissão de Deus. E é nesse momento de caos que vai se manifestar essas pessoas, entendeu? Uhum. E como nós estamos num contexto religioso, evangélico, teológico, que é o que nós estamos falando, tem muitas pessoas que estão pregando, mas na verdade não vivem o que pregam. Uhum. E se eles pregam e não vivem o que prega, isso é hipocrisia. Isso é farisaísmo. Uhum. E aí, meu irmão, o que vai acontecer? Deus vai fazer com que essas pessoas, ou Deus vai fazer com que essa situação revela quem são essas pessoas. Então essas pessoas estão vivendo uma vida de mentira. Então isso vai se tornar, ou isso vai ser revelado num momento como esse, entendeu? Então assim, integridade, pregar, viver aquilo que prega. Então quando você prega e não vive, é farisaísmo, é mentira. E isso vai se tornar, Deus vai trazer isso à tona. A Bíblia ela já nos revela, né, que a árvore ela é conhecida pelos frutos, né? Então não tem como, né, essas atitudes não serem, né, reveladas de uma forma ou de outra, né? E outra coisa, pastor, eu queria te perguntar, você fez psicologia, não foi isso? Ou você está fazendo? Na verdade eu sou aluno do curso de psicologia, né? Uhum. Eu estou já no 9º período de psicologia. Uhum. E o que você acha assim, sobre pessoas que usam essas ferramentas, né? A gente sabe que nesse mundo da psicologia ou até da psicanálise existem muitas ferramentas, até como hipnose, por exemplo, uma ferramenta de uma terapia. O que você acha das pessoas que usam esses tipos de ferramenta como uma forma de manipular, né, as pessoas, né? Eles fazem em nome de Deus e tem um resultado, né, porque eles estudaram para isso, né? E muitas vezes quando a gente estuda um pouco, né, a gente vai ver, poxa, mas isso aqui não é espiritual. Isso aqui é uma ferramenta da psiquiatria, ou da psicanálise, da psicologia, por exemplo, como uma sugestão, né? O que você acha? Você acha que isso seria você, né, uma pessoa íntegra, uma pessoa crente usando isso, seria uma forma íntegra de revelar Deus? Tipo assim, não, Deus me deu conhecimento, né, que eu já ouvi isso, Deus me deu conhecimento da ciência, então eu posso usar essa manipulação para, de alguma forma, mostrar para a pessoa algo sobrenatural, como colar a mão, como não conseguir abrir os olhos, esse tipo de coisa. Você acha que isso é válido? Assim, hoje Deus me deu essa oportunidade de estar estudando psicologia. Se fosse há
20 anos atrás, a psicologia não seria uma área que eu iria estudar. Pelo fato do meu pai ser construtor, criar a gente num canteiro de obras, então eu sempre fui apaixonado pela construção civil. Então eu não faria psicologia. Mas aí um grupo de pastores, amigos, me convidaram, nós vamos fazer um curso de psicanálise, vamos estudar com a gente? E aí eu estudei psicanálise por 2 anos na AEP, que é a Associação Evangélica de Psicanálise em Vitória. E aí eu estudei psicanálise, aí me acendeu, depois de ter estudado psicanálise, me acendeu o desejo de ingressar numa faculdade de psicologia. E aí eu consegui. No ano de 2016, eu me matriculei no curso de psicologia e venho estudando. Então eu penso que a psicologia hoje ela é uma ferramenta que nos auxilia, que nos ajuda no ofício pastoral. Sim. É uma ferramenta que ajuda. Por quê? Porque o ser humano, e hoje já é até a psicologia já tem feito essa abertura, a medicina também já tem feito essa abertura, que para a psicologia até alguns anos atrás, o sujeito ele era bio, psico e social. Eles faziam essas três separações, biológico, o psiquismo e o social, que era o que influenciava o homem. Poucos anos atrás, agora, acho que em 2017, eu ouvi o presidente da Associação de Cardiologia falando que algumas universidades do curso de medicina já incluíram no currículo a espiritualidade. Por quê? Porque entende que, não assim que eles vão ensinar uma religião, mas eles entendem que o ser humano, o sujeito, o ser, ele é influenciado pelo espiritual. Ele precisa se apegar na esperança, né? Isso. Aí hoje a psicologia já faz esse link. O ser, ele é bio, psico, social, espiritual e tem alguns que ampliam um pouco mais, ecológico também. Então assim, como pastor, eu vejo que a psicologia ela é uma ferramenta que pode nos ajudar para a gente conseguir separar o que é espiritual, o que é biológico e o que é social. Quando você vem usar a psicologia, a psicanálise, ou outra abordagem qualquer da área da psicologia, que você vem usar para manipular as pessoas, aí eu entendo que você está entrando no caminho errado. Nós não podemos usar nenhum conhecimento, nenhuma ferramenta para manipular as pessoas. Não, eu estou te perguntando isso exatamente porque nesse tempo de quarentena eu fiz um curso online, né, de hipnoterapia, né? E ali você aborda muitas coisas, né? E eu falo assim, eu quero aprender porque eu quero entender como que algumas pessoas podem, né, manipular outras pessoas ao ponto de falar assim, você não vai fazer isso e a pessoa não consegue, né? Ou você não vai ver isso e a pessoa realmente não vê, ou você vai ver alguém que não está aqui e a pessoa realmente vê. Eu até espiritualizava muito, achava que tinha alguma coisa a ver com magia, eu falei assim, não, eu quero entender isso. E aí, como eu estudei, quando eu estava estudando, eu vi que eu já vi alguns pastores, já fui em algum lugar que eu vi alguém sugestionando, né, dando aquelas sugestões, né. E aí quando eu fiz, né, a primeira vez, né, com 2 pessoas conhecidas minhas, e elas realmente não conseguiam fazer o que eu falava que elas não iam conseguir, tipo, colar a mão, ou tipo, não falar uma palavra, e elas realmente não conseguiam, eu falei assim, cara, como que Deus permite? E depois refletindo sobre isso, eu pensei, falei, não, eu quero ser um pastor que quando alguém fizer, porque ali você vai aprender sobre manipulação, e você vai ver relatos de pastores de outras igrejas que já fizeram isso, e aí você vai ver de coisas, por exemplo, colar a mão na Bíblia. É uma tática, é uma ferramenta da hipnose, né? A pessoa está tão envolvida ali que você fala que ela não vai conseguir e ela não consegue. Né? Eu falei, não, cara, mas isso aqui é falta de integridade, né? Você usa essa ferramenta para iludir.
Porque ele não está mostrando um sobrenatural de Deus, ele está mostrando um sobrenatural da psicanálise, né? Por isso eu estou te fazendo essa pergunta. E assim, é até interessante que nem todas as pessoas terão essa sensibilidade para ser hipnotizado. Ok? Mas aí, Michael, o que eu penso? Rapaz, o que eu hipnotizar alguém a ponto dele grudar as mãos, né? Tempo de colar a mão em cima de um exemplar da Bíblia, ou em tempo de falar alguma coisa, comer alguma coisa, o que isso vai edificar? O que isso vai trazer de benefício para a vida da pessoa? Derrubar alguém, né? Assim, derrubar alguém, fazer alguém cair. O que isso vai trazer de benefício para a vida daquela pessoa? Então, assim, qual é o propósito nisso? Sim, exatamente. Assim, eu enquanto pastor, eu sou bem radical nessas questões. Eu acho que se algo vai trazer benefício espiritual, vai edificar alguém, vai fazer alguém crescer, eu acho que a gente deve usar. Sim. Agora, se não tem propósito, fazer isso para quê? Para ficar... Se torna vaidade, né? Se torna uma demonstração, né, de talento. Mas, pastor, então, para não ficar muito longo neste vídeo, faça a sua consideração final, dê um conselho para que a gente possa realmente viver dessa integridade, viver como Deus quer que a gente viva nesse tempo, né? Não nos enganando, não enganando ninguém, mas sendo realmente verdadeiros adoradores. Para, assim, já fechando esse assunto e deixando essa orientação, eu gostaria de dizer para as pessoas o seguinte: nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Com certeza nós iremos sair dele mais forte, mais sábio e mais amável. Agora, o tempo que eu não vou falar só no tempo de quarentena, mas no tempo de vida cristã que nós temos, e que com certeza nós iremos passar por isso, porque Deus tem muitas coisas a se revelar e a fazer por intermédio de nós, por intermédio do nosso ministério, por intermédio das nossas vidas. Então Deus irá fazer muitas coisas. E aí eu penso que para nós sermos verdadeiramente adoradores, servos de Deus, nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos desenvolver em nós o caráter cristão, o caráter de Deus, o caráter de Jesus. E aí, assim, para alguns, a nossa personalidade, que é um conjunto de fatores que demonstram a integridade do ser, ela não muda. Mas dentro da personalidade tem o caráter. E o caráter muda. Então o que nós precisamos é ter o caráter de Cristo na nossa vida. É viver as Escrituras. É viver o propósito de Deus para nós. Viver isso. Amém. Amém. Né? Foi um prazer, pastor, ter você aqui, uma honra ter você aqui com a gente, né? Vamos ver se a gente marca outros bate-papos desse. E como a gente disse, né, no começo, o nosso propósito não é fazer você dar likes, compartilhar, não, mas a gente quer edificar, a gente quer deixar um material que de alguma forma deixe um legado para os nossos filhos espirituais, né? E neste tempo, né, de medo, neste momento de caos, a gente quer passar essa mensagem, né, para que a gente possa ser íntegro, né? Até aqui a gente aprendeu muitas coisas sobre Cristo, sobre como viver nesses momentos, nos dias maus, quando eles chegarem. E é interessante que a Bíblia não fala, né, é se chegar, né, mas é quando chegar o dia mau. Né? Então, que nós possamos viver com integridade, né, saber realmente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. Amém?